Entre todos os personagens que cruzam as páginas do Novo Testamento, nenhum desperta tanto mistério, contradição e inquietação quanto Judas Iscariotes. Ele é lembrado como o apóstolo que traiu Jesus Cristo, entregando-o aos líderes religiosos por 30 moedas de prata. A sua figura, marcada pela sombra da traição, levanta questões que atravessam os séculos. Por que Judas fez o que fez? Foi ganância? Foi fraqueza humana? Ou estaria ele cumprindo um papel inevitável no grande plano divino? Para entendermos melhor sua trajetória, precisamos mergulhar na narrativa bíblica e também refletir sobre o contexto histórico e espiritual que cercava esse homem. Judas era um dos 12 discípulos escolhidos por Jesus. Isso por si só já causa impacto. Afinal, ele não era um estranho, um inimigo declarado, mas alguém que convivia diariamente com Cristo. Participava dos ensinamentos, presenciava os milagres, compartilhava o pão e a caminhada. Esse detalhe torna sua traição ainda mais chocante, porque não partiu de alguém distante, mas de dentro do círculo íntimo do Mestre. A traição que vem de fora fere, mas a que vem de perto dilacera. Judas, portanto, se tornou símbolo da dor causada por aqueles em quem depositamos confiança. O sobrenome Iscariotes provavelmente se refere à sua origem, indicando que ele vinha da cidade de Queriote, na Judéia. Isso o diferenciava dos outros discípulos, que eram galileus. Ele ocupava o cargo de tesoureiro do grupo, sendo responsável pelo dinheiro das doações que sustentavam Jesus e seus seguidores durante as viagens. No entanto, o Evangelho de João sugere que Judas roubava parte dessa quantia, revelando um caráter corroído pela cobiça. Aqui, vemos como pequenas falhas, quando não tratadas, podem se transformar em portas abertas para escolhas devastadoras. Um dos pontos mais intrigantes é o momento em que Judas decide entregar Jesus. O Evangelho relata que Satanás entrou em seu coração, levando-o até os principais sacerdotes para negociar a traição. Eles lhe ofereceram 30 moedas de prata, um valor simbólico, pois correspondia ao preço de um escravo na lei mosaica. Essa soma, irrisória diante da magnitude do ato, mostra como a cegueira espiritual pode rebaixar o que é sagrado ao nível do banal. A vida do Filho de Deus foi entregue por um preço comum, quase insignificante. No entanto, precisamos refletir. Judas foi apenas um vilão movido por ganância ou havia algo maior em jogo? Os próprios evangelhos afirmam que tudo isso acontecia para que as Escrituras se cumprissem. A traição não pegou Jesus de surpresa. Pelo contrário, fazia parte do caminho que levaria à crucificação e, consequentemente, à redenção da humanidade. Esse paradoxo torna Judas uma figura ainda mais complexa. Ele foi livre em sua escolha ou apenas um instrumento necessário do destino? Essa pergunta ecoa até hoje, desafiando teólogos, estudiosos e fiéis. O ápice da história de Judas Iscariotes se revela em uma noite silenciosa, envolta por sombras e pelo peso da profecia. Era o momento da Páscoa judaica, e Jesus havia reunido seus discípulos para a última ceia. Naquele ambiente de comunhão, ele já havia anunciado que seria traído por um dos seus. As palavras soaram como um trovão no coração dos discípulos, que se perguntavam entre si: "Serei eu, Senhor?" A tensão cresceu, mas Judas, já decidido em seu íntimo, permaneceu calado. Cristo, conhecendo os segredos da alma humana, olhou para ele e afirmou: "O que você tem que fazer, faça depressa." Aquela frase ecoava como um selo de destino, uma autorização para que o drama começasse a se desenrolar. Enquanto a ceia terminava, Judas já havia alinhado seu plano com os principais sacerdotes. Eles desejavam prender Jesus de maneira discreta, longe da multidão que o seguia, pois temiam uma revolta popular. Judas, conhecedor da rotina do mestre, sabia exatamente onde encontrá-lo na calada da noite. E assim, com a mente dominada pelo propósito da traição, saiu em busca de soldados e guardas do templo, prontos para executar a captura.
O local escolhido foi o Jardim do Getsêmani, um lugar de oração e recolhimento. Jesus, em profunda agonia espiritual, havia se afastado para orar, enquanto seus discípulos lutavam contra o sono. Era ali que o destino da humanidade se encontrava em suspenso. Cristo suava gotas de sangue, clamando ao Pai que, se possível, afastasse dele aquele cálice, mas concluindo com as palavras que selavam sua entrega: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Nesse cenário carregado de tensão espiritual, Judas se aproximava, trazendo consigo uma multidão armada de espadas e paus, como se fossem caçar um criminoso perigoso. O sinal combinado entre Judas e os guardas era simples, mas carregado de ironia e dor. Ele daria um beijo em Jesus para identificá-lo. O beijo, símbolo de afeto, respeito e amizade, seria transformado em selo de traição. Quando Judas se aproximou de Jesus, saudando-o com gesto, o mestre lhe dirigiu palavras que atravessam os séculos. Amigo, com um beijo traís o filho do homem? A cena, descrita nos evangelhos, é de cortar a alma. Não houve gritos de acusação, nem violência por parte de Jesus, apenas a constatação de uma amizade quebrada e de um amor traído. É impressionante notar que até o último momento, Cristo se refere a Judas como amigo. Isso revela não apenas a compaixão infinita do Mestre, mas também o abismo em que Judas havia mergulhado. Ele teve a chance de voltar atrás, de confessar, de abandonar seu plano, mas preferiu avançar até o fim. Sua escolha mostra como o coração humano, quando endurecido, pode se fechar até para o amor mais puro e para a verdade mais evidente. Após o beijo, os soldados lançaram mãos sobre Jesus e os discípulos, em pânico, se dispersaram. Pedro ainda tentou resistir, cortando a orelha de um dos servos do sumo sacerdote, mas foi repreendido por Cristo, que curou o ferido e se entregou pacificamente. Judas, por sua vez, assistiu a tudo, consciente de que havia desencadeado o processo que levaria à crucificação. Naquele instante, a escuridão que havia tomado seu coração se tornava visível. Ele não era apenas o traidor de um amigo, mas o instrumento pelo qual o Salvador seria conduzido à morte. Esse episódio do beijo é talvez um dos mais marcantes de toda a narrativa bíblica, porque carrega um simbolismo que ultrapassa a história. Ele nos lembra que as maiores traições não vêm de inimigos declarados, mas daqueles que estão próximos, daqueles em quem depositamos confiança. O beijo de Judas se tornou uma metáfora universal para a falsidade disfarçada de afeto, para a máscara que esconde intenções sombrias atrás de gestos aparentemente nobres. No entanto, há uma reflexão ainda mais profunda. Judas não apenas traiu Jesus, mas também traiu a si mesmo. Ele se distanciou de sua própria essência, trocando a oportunidade de caminhar ao lado da verdade por um punhado de moedas. Cada passo que dava em direção ao jardim, cada movimento que fazia para selar o pacto com os sacerdotes, era também um passo em direção ao vazio interior. E no momento em que seus lábios tocaram o rosto de Cristo, ele já havia se condenado a carregar para sempre o título de traidor. Assim, o beijo de Judas não foi apenas um gesto físico, mas um divisor de águas na história da humanidade. Ele marcou o início do caminho da paixão de Cristo, mas também o início da ruína espiritual daquele que o executou. É impossível contemplar essa cena sem sentir o peso da ironia. Um beijo que deveria expressar amor tornou-se símbolo eterno da traição mais profunda já registrada. Após o beijo no jardim do Getsêmani, Judas desaparece das narrativas por alguns instantes, como se a própria Bíblia lhe concedesse um espaço de silêncio, talvez para que refletíssemos sobre o peso de seu ato. Enquanto Jesus era levado aos tribunais religiosos e depois entregue a Pilatos, Judas observava as consequências de sua decisão começarem a se desenrolar. Aquele punhado de moedas tilintando em sua bolsa já não representava mais nada.
O brilho da prata se transformava em sombras que consumiam sua consciência. O traidor começava a encarar a terrível realidade. Ele havia entregue um inocente à morte. Os evangelhos relatam que Judas, ao ver que Jesus fora condenado, foi tomado por profundo remorso. A palavra usada para descrever esse sentimento sugere mais do que simples arrependimento. Trata-se de uma angústia dilacerante, uma dor que ultrapassa os limites da alma. Ele não esperava que a situação tomasse proporções tão severas. Talvez imaginasse que Jesus seria apenas repreendido, preso por algum tempo, forçado a encerrar seu ministério. Mas quando percebeu que a vida do mestre estava em jogo, o peso insuportável da culpa caiu sobre seus ombros. Nessa tentativa desesperada de aliviar a consciência, Judas correu até os sacerdotes, levando consigo as 30 moedas de prata. Ele as lançou diante deles e declarou: "Pequei, entregando sangue inocente." Sua voz ecoava como um grito de desespero, mas os sacerdotes o rejeitaram com frieza. "Que nos importa? Isso é contigo." Essa resposta cruel selou o destino de Judas. A instituição religiosa, que deveria ser lugar de misericórdia e perdão, mostrou-se insensível, deixando-o sozinho com o peso da própria escolha. O homem que havia vendido seu mestre agora percebia que também havia vendido sua própria alma. A cena em que Judas devolve as moedas é profundamente simbólica. Ele tenta, de forma tardia, reparar o irreparável. As moedas caindo no templo soam como marteladas na consciência, lembrando que o preço da traição já havia sido pago e não podia ser desfeito. O dinheiro que antes parecia valioso, agora se tornava maldito, sujo de sangue inocente. Os sacerdotes, inclusive, recusaram-se a colocá-lo de volta no tesouro do templo, usando-o em vez disso para comprar o campo do oleiro, que seria destinado a sepulturas de estrangeiros. Assim, até o dinheiro da traição carregava consigo a marca da maldição. Esse episódio mostra como o pecado, quando não tratado com arrependimento verdadeiro diante de Deus, conduz inevitavelmente à destruição. Judas sentiu remorso, mas não buscou perdão. Ele reconheceu sua culpa, mas não se voltou para a fonte da graça. A diferença entre Pedro, que negou Jesus 3 vezes, e Judas, que o traiu, está exatamente nesse ponto. Pedro chorou amargamente, mas permaneceu aberto para o reencontro com Cristo, sendo restaurado após a ressurreição. Judas, por outro lado, permitiu que a culpa o engolisse por completo, conduzindo-o à escuridão final. O arrependimento de Judas não foi suficiente para trazê-lo de volta, porque estava impregnado de desespero e autodestruição. Ele não conseguiu enxergar que, mesmo após a traição, ainda havia esperança em Jesus. Essa cegueira espiritual o isolou em sua dor, levando-o a acreditar que não havia saída. O remorso, quando não é acompanhado de fé e humildade para buscar perdão, se transforma em prisão. E foi exatamente essa prisão que levou Judas à sua decisão mais trágica. Podemos imaginar a cena. Judas, sozinho, atormentado pelas lembranças do beijo, pelas moedas lançadas no templo e pela indiferença dos sacerdotes. Cada detalhe se transformava em uma tortura mental. Talvez se lembrasse das vezes em que caminhou ao lado de Jesus, dos milagres que presenciou, das palavras de esperança que ouviu. Cada memória, que antes poderia ser motivo de alegria, agora se tornava um punhal em seu coração. Aquele que esteve tão perto da verdade escolheu o caminho da mentira e agora pagava o preço com o próprio tormento. Esse arrependimento incompleto de Judas nos leva a refletir sobre a diferença entre culpa e transformação. A culpa apenas aponta o erro e nos sufoca. A transformação, por outro lado, nasce quando entregamos nossa falha a Deus e permitimos que Ele nos levante novamente. Judas teve consciência do que fez, mas não teve coragem de buscar a misericórdia. Ele se afundou em desespero, enquanto a graça estava a poucos passos de distância.
Essa é uma das lições mais sombrias e, ao mesmo tempo, mais profundas de sua história. A condenação não está apenas no pecado, mas em recusar a chance de perdão. Assim, o arrependimento de Judas não foi um caminho de volta, mas um beco sem saída. Ele se tornou prisioneiro de suas próprias escolhas, incapaz de enxergar a luz no fim do túnel. E é nesse ponto que sua trajetória se inclina para o desfecho mais sombrio, aquele que selaria para sempre seu nome como símbolo da traição e da tragédia humana. A culpa é um fardo invisível, mas capaz de esmagar qualquer ser humano. Judas, após devolver as moedas de prata, não encontrou alívio. Pelo contrário, a escuridão dentro dele se intensificou, transformando-se em desespero absoluto. O silêncio das autoridades religiosas, a indiferença dos sacerdotes e a lembrança das palavras de Jesus formavam uma tempestade insuportável em sua mente. Era como se cada minuto fosse uma eternidade de tormento. O peso da culpa não apenas o acompanhava, mas o dominava, consumindo-o por completo. O Evangelho de Mateus relata que Judas, tomado por esse desespero, saiu e se enforcou. Essa cena é uma das mais trágicas de toda a Bíblia. O discípulo que caminhou ao lado do Messias, que presenciou milagres, que ouviu palavras de vida eterna, escolheu encerrar sua própria história de forma sombria e desesperada. Seu ato não foi apenas um gesto de fuga, mas também um símbolo de como a culpa, quando não encontra redenção, pode levar ao abismo. Ele preferiu a corda ao arrependimento verdadeiro. Preferiu a morte física ao risco de enfrentar a misericórdia que ainda estava disponível. É interessante notar que nos Atos dos Apóstolos há uma versão ligeiramente diferente do fim de Judas. Ali é dito que ele caiu em um campo e seu corpo se rompeu, espalhando suas entranhas. Essa discrepância entre os relatos bíblicos reforça a dramaticidade de sua morte, como se o próprio destino gritasse contra o peso insuportável de sua traição. Seja pelo enforcamento ou pela queda, o desfecho é o mesmo, uma morte marcada pela vergonha, pela violência e pela desesperança. O campo comprado com o dinheiro da traição passou a ser chamado de Campo de Sangue. O nome carrega não apenas a lembrança do destino de Judas, mas também o estigma de sua escolha. A terra adquirida com prata manchada se transformou em símbolo de maldição. Ali repousava não apenas o corpo do traidor, mas também a memória de um ato que mudaria para sempre o rumo da história. O local, segundo os relatos, foi destinado ao sepultamento de estrangeiros, reforçando a ideia de exclusão e rejeição. Judas, que havia caminhado tão próximo da luz, terminou isolado, no esquecimento de um campo amaldiçoado. Mas o que mais impressiona não é apenas o fim trágico de Judas, e sim o contraste com a missão de Jesus. Enquanto o traidor se perdia em desespero, Cristo caminhava rumo à cruz, enfrentando a dor, a humilhação e a morte, mas carregando consigo a esperança da ressurreição. Judas sucumbia ao peso da culpa, enquanto Jesus abraçava o peso do pecado de toda a humanidade. Esse contraste é revelador. Dois destinos entrelaçados pela mesma noite, mas separados pela escolha final. Um se perdeu nas trevas, o outro venceu as trevas com a luz. O peso da culpa de Judas nos mostra como a mente humana pode se tornar sua própria prisão. Ele não conseguiu se perdoar. E mais do que isso, não conseguiu acreditar que havia perdão disponível. Seu coração endurecido o levou a crer que sua falha era irreversível. No entanto, se tivesse esperado apenas alguns dias, teria presenciado a ressurreição, teria visto a vitória de Cristo sobre a morte e talvez tivesse encontrado redenção. Mas a culpa não permitiu que ele enxergasse além do momento presente. Ela o cegou para a esperança e o empurrou para a destruição. Esse episódio levanta uma reflexão profunda.
Quantas vezes nós também carregamos culpas que parecem insuportáveis? Quantas vezes acreditamos que nossos erros são grandes demais para serem perdoados? Judas se tornou um espelho do desespero humano, lembrando-nos do perigo de acreditar que não há saída. A culpa, quando alimentada pelo desespero, pode destruir a alma antes mesmo do corpo. E é por isso que sua história continua tão atual. Ela fala diretamente ao coração humano, que muitas vezes se perde em remorso sem buscar o caminho da reconciliação. A trajetória de Judas é uma advertência silenciosa sobre o destino daqueles que permitem que a culpa se torne soberana. Ele não foi apenas o apóstolo que traiu Jesus, foi também o homem que não conseguiu acreditar na possibilidade de um recomeço. Sua morte não foi apenas física, mas espiritual. Ele já estava morto por dentro quando entregou o Mestre e apenas consumou sua ruína ao escolher o enforcamento. O peso da culpa esmagou seu espírito até o fim, deixando para a humanidade um legado de dor, vergonha e reflexão. Assim, a culpa de Judas não foi apenas individual, ela se tornou universal. Sua história é contada não para condenar apenas um homem, mas para alertar a todos sobre o poder destrutivo da culpa não entregue a Deus. Ele poderia ter se tornado exemplo de arrependimento e restauração, mas escolheu ser símbolo de desespero e condenação. E por isso, seu nome atravessa os séculos como sinônimo de traição e tragédia. O nome Judas se tornou, ao longo dos séculos, sinônimo de traição. Poucos personagens na história da humanidade carregam um estigma tão pesado. Enquanto outros discípulos de Jesus foram lembrados por seus atos de fé, coragem e transformação, Judas ficou eternizado como o homem que entregou o Filho de Deus. Sua escolha não apenas definiu seu destino, mas também marcou sua identidade para sempre. Até hoje, chamar alguém de Judas é acusá-lo de falsidade, deslealdade e traição. É como se o próprio som do nome carregasse em si um veneno invisível. Na literatura, na arte e na cultura popular, Judas sempre aparece como o traidor por excelência. Pinturas renascentistas o retratam com olhar sombrio e afastado do brilho divino que ilumina os outros apóstolos. Em peças teatrais, filmes e livros, sua figura é explorada como o símbolo do homem que não apenas erra, mas erra de forma irreparável. Sua imagem foi moldada por séculos de interpretações que reforçam a ideia de que ele é o grande vilão da narrativa evangélica. O peso de seu ato o tornou eterno na memória da humanidade, mas não por glória, e sim por desonra. Mas será que o legado de Judas se resume apenas à maldição? Alguns teólogos e estudiosos ousaram questionar se sua traição não teria sido necessária para o cumprimento do plano divino. Afinal, sem Judas, Jesus não teria sido entregue, julgado e crucificado. Nesse raciocínio, Judas teria sido um instrumento inevitável da salvação. Essa visão, porém, abre um dilema perturbador. Se ele cumpriu um papel essencial, deveria ser condenado ou, de alguma forma, compreendido? Essa pergunta paira como um fantasma na história do cristianismo, dividindo opiniões e despertando debates até os dias de hoje. A tradição cristã majoritária, no entanto, nunca absolveu Judas. O fato de ele ter sucumbido ao desespero, em vez de buscar o perdão, reforça a imagem de condenação. Ele não apenas traiu, mas também rejeitou a possibilidade de redenção. Sua morte trágica simboliza não apenas o peso da culpa, mas também a recusa da graça. Por isso, sua memória permaneceu manchada, servindo de advertência para todas as gerações. Não basta reconhecer o erro, é preciso se voltar a Deus para encontrar a cura e a libertação. O nome Judas, assim, tornou-se uma cicatriz na história, lembrando o perigo da ambição e da incredulidade.
O legado de Judas também carrega uma dimensão social e psicológica. Seu nome é usado como insulto, como forma de marcar aqueles que traem a confiança alheia. Ele se tornou uma metáfora universal para qualquer forma de deslealdade. Em relacionamentos, em política, em amizades, sempre que alguém quebra a confiança, é chamado de Judas. Isso mostra a força do símbolo criado por sua história. O discípulo que uma vez caminhou ao lado da verdade, agora caminha pela eternidade como sombra, lembrando-nos de que a confiança, quando quebrada, deixa cicatrizes que dificilmente se apagam. No entanto, também é importante notar que a figura de Judas nos convida a olhar para dentro de nós mesmos. Seu nome amaldiçoado não deve servir apenas para apontar o dedo para o traidor histórico, mas também para nos questionar. Quantas vezes não traímos princípios, valores ou pessoas que amamos? Quantas vezes não escolhemos a moeda da conveniência em vez da fidelidade? Judas, em sua queda, revela algo que pertence a todos nós: a fragilidade humana diante da tentação e a capacidade de destruir aquilo que é mais precioso. Seu legado amaldiçoado é também um espelho incômodo da condição humana. O campo de sangue, comprado com o dinheiro da traição, é uma imagem poderosa desse legado. Ele se tornou o símbolo físico da marca que Judas deixou na história. Um pedaço de terra associado à morte, à exclusão e ao abandono. Até hoje, esse detalhe ecoa como metáfora. Toda traição deixa um campo de sangue em algum lugar, seja no coração de quem foi traído, seja na alma de quem traiu. Judas não deixou descendentes, não deixou glória, não deixou templos ou ensinamentos. Deixou apenas um campo amaldiçoado e um nome eternamente associado à dor da traição. Assim, o legado de Judas é ao mesmo tempo um aviso e uma reflexão. Ele nos mostra o quanto uma única escolha pode definir um destino e como um nome pode carregar por gerações o peso de um ato. A memória do traidor serve para alertar que cada decisão, por menor que pareça, tem consequências. Judas não começou sua trajetória como traidor. Foi um discípulo, um seguidor, um homem comum. Mas sua cobiça, sua fraqueza e sua incapacidade de buscar perdão o transformaram em símbolo de infâmia. E esse símbolo permanece vivo até hoje, como um fantasma que atravessa os séculos. A história de Judas Iscariotes não é apenas um relato distante, perdido nas páginas antigas da Bíblia. Ela é um espelho que reflete as profundezas da alma humana, mostrando-nos tanto a grandeza da liberdade de escolha, quanto os abismos da fraqueza e da corrupção interior. Judas caminhou lado a lado com a verdade encarnada. Ele viu milagres, ouviu palavras de vida eterna e teve oportunidades que muitos jamais tiveram. No entanto, escolheu trair. Sua tragédia não está apenas na traição, mas no que ela simboliza: a capacidade humana de virar as costas para o bem, mesmo quando ele está diante dos olhos. Sua trajetória nos faz refletir sobre a natureza da escolha. Judas não nasceu traidor. Ele foi um discípulo, alguém chamado pelo próprio Cristo. Mas aos poucos, o desejo de lucro e o apego ao material corroeram seu coração. Pequenos deslizes se transformaram em brechas, e as brechas se tornaram portas para o mal. Essa lição é universal. Ninguém se perde de um instante para outro. A queda é, na maioria das vezes, um processo lento, alimentado por pequenas concessões. Judas nos alerta que devemos vigiar nossas escolhas, pois são elas que moldam nosso destino. Mas talvez a parte mais dolorosa de sua história esteja no desfecho. Judas sentiu remorso, reconheceu seu erro, mas não acreditou no perdão. Ele não conseguiu enxergar que, mesmo diante da maior traição, Cristo ainda era capaz de oferecer misericórdia. O contraste com Pedro é revelador. Pedro também falhou, negando Jesus 3 vezes, mas se deixou alcançar pela graça e foi restaurado. Judas, ao contrário, afundou-se na desesperança. E aqui está uma das maiores lições.
Não é o erro em si que define nosso futuro, mas o que fazemos depois dele. Todos erram, mas nem todos buscam redenção. A figura de Judas também nos lembra do poder destrutivo da culpa, quando ela não encontra refúgio no perdão. Ele se tornou escravo do desespero, acreditando que não havia saída. Quantos de nós já não carregamos culpas assim? Quantas vezes acreditamos que nossos erros são imperdoáveis? A história de Judas nos adverte que o caminho da culpa solitária é mortal, mas também nos convida a enxergar que sempre há um caminho de volta quando buscamos a misericórdia. A grande tragédia de Judas não foi apenas a traição, mas ter desistido de si mesmo antes de conhecer a ressurreição. O legado amaldiçoado de seu nome permanece como lembrança, mas também como aviso. Judas é o símbolo de que a confiança quebrada pode ter consequências irreversíveis, mas também é um lembrete de que não devemos deixar que a desesperança dite nosso destino. Se tivesse esperado apenas alguns dias, teria visto a vitória da vida sobre a morte, a prova de que até os pecados mais profundos podem ser redimidos. Sua história nos desafia a não nos entregarmos ao desespero, mas a confiar que a luz sempre pode vencer as trevas. Portanto, a moral da história é clara. Não somos definidos apenas por nossas falhas, mas pela forma como lidamos com elas. O erro pode ser um abismo, mas também pode ser um ponto de partida para a transformação. Judas escolheu a ruína, mas nós podemos escolher a restauração. A traição de Judas marcou a humanidade com dor, mas também abriu caminho para a maior demonstração de amor já vista, a entrega de Cristo na cruz. Onde Judas enxergou apenas condenação, Deus enxergou oportunidade de salvação para todos. Essa reflexão nos convida a olhar para dentro. Todos nós, em algum momento, carregamos um pouco de Judas dentro de nós. Quando deixamos que a ambição, a mentira ou a fraqueza nos afastem daquilo que é justo. Mas também carregamos a possibilidade de sermos como Pedro, que mesmo após falhar, encontrou redenção. A escolha está sempre diante de nós: viver sob o peso da culpa ou caminhar em busca da restauração. A história de Judas é um alerta sombrio, mas também um convite à esperança. Que possamos aprender com sua queda e não repetir seus passos. Que diante dos erros escolhamos a humildade de pedir perdão e a coragem de recomeçar. Judas nos mostra o que acontece quando desistimos da esperança, mas Cristo nos mostra o que acontece quando confiamos na graça. Essa é a mensagem que deve ecoar em nossos corações. Nunca é tarde para buscar a redenção. O beijo da traição selou uma tragédia, mas a cruz selou a vitória da vida sobre a morte. Amém. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.